Gente, bom dia. Nosso assunto de hoje é a Segunda Guerra Mundial, né? O maior evento histórico do século XX, a guerra que talvez seja mais, não digo popular, mas que mais atiça a imaginação e a curiosidade do público em geral. Obrigado, Nathan, pelas suas palavras. Gente, o alvo é assim, importante, como todos nós somos aqui importantes na nossa aula, por favor. Meninos, assim, quando você entra você chega numa livraria ou numa banca de jornal, o que eu tinha notado é a quantidade de revistas, publicações destinadas, por exemplo, ao Hitler, né? E as pessoas querem entender. Ele fascina, é repugnante por suas ações, por suas ideias, uma ideologia desumana, né? Porque ela desumaniza o próximo, por isso ela é tão perniciosa. Mas também, em geral, jogos e o cinema usam muito a Segunda Guerra Mundial como pano de fundo em todos os aspectos. Você tem desde de filmes que abordam batalhas, né, ação, mas você também tem o drama dos civis, você tem histórias de amor, você tem suspense, você tem policial, tudo envolvido com a Segunda Guerra Mundial como pano de fundo. Alguns filmes muito bons, alguns filmes muito ruins, mas, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial a gente quase não vê filmes de Primeira Guerra, são raros os filmes de Primeira Guerra Mundial. Já a Segunda Guerra Mundial ela é tão presente que, em algum momento, o historiador Eric Hobsbawm, quando ele dá uma palestra numa faculdade americana, um aluno levanta também e pergunta: por que a gente chama Segunda Guerra Mundial? Por acaso existiu uma Primeira Guerra Mundial? Isso é uma coisa curiosa. O cara americano, de nível superior, desconhece o conflito talvez ainda mais traumático para a humanidade do que... É claro que a Segunda Guerra Mundial ela foi em proporções muito maiores, envolveu muito mais países, muito mais pessoas morreram, havia algo muito mais maior envolvido, porque guerras são motivadas por interesses econômicos, interesses políticos, há questões também de disputas raciais, mas no caso da Segunda Guerra Mundial a gente vê que existe também um lado quase cruzadístico de ambos os lados. O fascismo e o nazismo se viam como imbuídos de uma missão civilizadora contra o comunismo e aquela ideia de que a humanidade só evoluiria através de uma suposta ciência da eugenia, da noção de superioridade racial. E, por outro lado, nós temos as democracias aliadas à União Soviética, que decide então lutar pelo que eles chamam de civilização e começam a ver o Império Japonês, os fascismos, como uma barbárie. Então, como disse o Eric Hobsbawm também, diz que é uma luta, é uma guerra quase religiosa, porque você tem uma luta que não pode se perder. Os aliados não podem se dar o luxo de perder. É vencer ou vencer. É vencer ou encarar a destruição. Talvez até do que nós chamamos de humanidade. Por isso ela é tão importante, ela povoa tanto, né? Além da sua magnitude, da sua expansão, de ter envolvido o planeta inteiro, né? Ela também tem esse caráter, né? Tanto é que os americanos usam como propaganda a Segunda Guerra Mundial até hoje, né? São eles que salvaram a Europa, salvaram o mundo da ameaça fascista e do Império Japonês. Então, gente, vamos começar falando sobre o que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Se a gente perguntar assim, o que vai levar à Segunda Guerra Mundial, você já pode ter em mente o quê? A Primeira Guerra Mundial, as consequências da Primeira Guerra Mundial. Sim, Agatha. O Capitão América, ele surge do esforço da Segunda Guerra Mundial, um esforço de guerra. Existe também uma coisa que é outra força dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje são a maior potência militar da história. Desde o Império Romano, você não tem uma força militar tão poderosa quanto os Estados Unidos. Você junta as grandes potências militares do mundo, não dão o que os Estados Unidos são hoje. Nem a Rússia, nem a China. Mas outra coisa é o soft power. O hard power é a força militar. Mas os americanos, desde aquela época, desde a Segunda Guerra Mundial, já têm o soft power.
que é seduzir através da sua cultura, que chamamos hoje, né, os nerdões chamam de cultura pop, né? Essa cultura do entretenimento, essa indústria do entretenimento, o pessoal chama de cultura pop, mas é uma indústria, muito dinheiro envolvido, muitos profissionais que sabem o que estão fazendo com um objetivo muito claro, entreter, mas também há uma necessidade de passar através da TV, dos quadrinhos, do cinema, dos jogos, o estilo de vida do American Way of Life. E é assim que os Estados Unidos Professor, conseguem apoio. Sim, pode falar, Álvaro. já viu? Os Estados Unidos têm o maior poderio militar de todos, né? Mas já viu aquele filme Invasão à Casa Branca? Eles tentam demonstrar que os Estados Unidos têm pouco poder militar para dizer que eles podem ser dominados, mas que um dia vão dar, mas uma hora vão dar uma reviravolta. Mas É isso um aí filme que é uma coisa que a Agatha Cristina ela cita assim, sim, os americanos se pregam que eles são o maior e melhor em tudo. Tem essa questão, né? É o que eu chamo de patriotada. Não sou eu não, muita gente chama de patriotada. Então, esse filme Invasão à Casa Branca é um dos piores filmes de ação que eu já vi, né? Ele é constrangedor a patriotada dele. Mas assim, ele, se você entender o contexto, ele está dizendo o seguinte: olha, os Estados Unidos não vamos ver, ele é invencível, né? Uma guerra tradicional, mas ele é frágil contra o terrorismo, contra artimanhas secretas, né? Conspirações secretas. Isso ele pode até ser fraco. É isso que o filme está querendo dizer. Que os inimigos então fosse Missão Impossível. vão se utilizar de artimanhas, já que eles não podem enfrentar diretamente, eles vão enfrentar de outro jeito. Então isso é uma a gente vê também que isso é uma propaganda. Isso também é uma forma de você convencer o mundo de que a Pessoal, o luta contra Brasil o é bom no terror quê? há em tudo, meu filho, em viver bem, apesar de tudo. Não, não, vê bem não. Tem gente passando fome nas ruas e mendigo. O que que o Brasil é bom? O que que o Mas isso também Brasil é bom? acontece nos Estados Unidos também, tá? A gente não deve Os Estados Unidos têm maior idealizar. poderio militar. Mas olha China e só, Japão têm gente, cultura. O que que o Brasil tem de especial? o Brasil é um dos maiores produtores de cultura do mundo. A gente exporta a cultura para o resto do mundo, sabe? Música, TV, nosso estilo de vida, até nossa visão do que é bonito. Café, o Natan falou do café, é claro, das riquezas naturais, o futebol, tudo isso, cara, isso é uma coisa muito importante. As pessoas desdenham disso, mas você vê o quanto o mundo ama o Brasil. Nem todo mundo ama os Estados Unidos. Eu gosto muito dos Estados Unidos por vários motivos e desgosto por outros. Gosto por eles terem criado muita coisa que nós, na nossa república, a gente utiliza: a democracia, o sistema federativo, uma república presidencialista nos moldes americanos. Eu admiro muito a fundação dos Estados Unidos, apesar de ser fundamentado no racismo, na divisão racial, na exploração dos escravos africanos, dizimando os indígenas também. Por outro lado, você também tem o lado positivo, que é a construção de um país, né, das instituições republicanas, da democracia, né? É claro, todos os países têm problemas e qualidade, né? A gente não vamos nos prender muito a isso, vamos voltar a falar então sobre o que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Então, gente, tudo aquilo que não foi resolvido na Primeira Guerra Mundial vai levar à Segunda. Quais são os problemas da Primeira Guerra Mundial? Bom, nós vimos que a Primeira Guerra Mundial ela termina com a Alemanha sendo culpada por tudo, né? E quando a gente sabe que ela não foi, que ela teve, é claro, o seu quinhão, né, a sua culpa, mas também a gente tem que levar em consideração a França, a Rússia, a Áustria, todo mundo estava envolvido, né? Todo mundo levou a Primeira Guerra Mundial, mas só quem recebeu a grande culpa foi a Alemanha. E ela sofreu, então, várias imposições muito negativas, o chamado Tratado de Versalhes, onde de tratado não tem nada, que tratado pressupõe uma negociação. A França e a Inglaterra, principalmente a França, impuseram condições terríveis à Alemanha, que impediram dela se reerguer. A gente deve lembrar que após a Primeira Guerra Mundial, a Europa inteira está devastada, né? Cidades, indústria, comércio, portos, estradas de ferro, estradas de rodagem,
a agricultura tudo devastado, a maior parte da população masculina dizimada, masculina jovem, em época de trabalhar, de criar riqueza, de criar seus filhos, de produzir conhecimento. E quem sai vencedor disso tudo são os Estados Unidos, que entraram para resolver, né? Entraram já no segundo tempo para definir quem seria o vencedor e sai como grande credor, sai como grande fornecedor de tudo aquilo que a Europa precisava. E aí, então, os Estados Unidos se tornam uma grande potência econômica. Ainda não é totalmente militar. É uma potência, mas não tão poderosa quanto é hoje em dia. Já é o começo. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos cresce com um foguete. Mas a gente sabe como isso termina. Em 1929, a grande crise econômica mundial começa nos Estados Unidos com o crash da Bolsa de Nova York, afeta o mundo todo. E isso vai levar à Segunda Guerra Mundial também, porque a crise econômica, a crise do liberalismo e do capitalismo mundiais, o liberalismo enquanto ideologia, enquanto política econômica, fica desacreditado. Largar a economia, a sua própria dinâmica, sem uma intervenção do Estado que proteja as pessoas e impeça que o próprio capitalismo se autocanibalize, é desacreditado. E aí surgem os movimentos autoritários dentro da Europa, né? Mas não só na Europa, aqui na América Latina também, mas principalmente na Europa. Aí a gente falou do Benito Mussolini, que ele cria aquela ideologia do fascismo. Essa ideologia é cooptada pelo Hitler na Alemanha. A Alemanha, então, cria a sua forma personalista de fascismo, associando também todas aquelas ideias do fascismo de Estado forte, um Estado autoritário, um Estado totalitário, onde tudo é abarcado pelo Estado, sem liberdades individuais, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de opinião, sem liberdade para sindicatos, tudo passa a ser controlado pelo Estado, um nacionalismo muito exacerbado. Isso é importante a gente frisar sempre, um nacionalismo exagerado, o militarismo exagerado também. O Hitler pega tudo isso do Mussolini e coloca o quê? A noção de superioridade racial, a noção de superioridade da raça ariana e, é claro, o antissemitismo. A Agatha pergunta, o Japão um pouco também, né? Sim. O Japão que, até a década de 30, ele estava caminhando para uma democracia também, após a restauração Meiji, lá no século XIX, que possibilitou a sua modernização. Mas com a crise de 29 também, é quase coincidente. Os militares meio que começam a tomar forma, poder, né? Começa a surgir um movimento extremamente nacionalista, baseado na religião shintoísta, que é uma religião que é meio que criada. Eles pegam todo aquele arcabouço tradicional, cultural, da tradição japonesa, na crença dos kami, dos espíritos da natureza, dos deuses. Então, eles pegam aquilo e transformam numa doutrina nacionalista. Então, baseado no que chamamos aqui no Ocidente de mitologia japonesa, a ideia de que eles tinham, sim, que o imperador era filho da deusa Amaterasu, da deusa Sol, e que um antepassado divino deles, do Japão, teria dado a ordem de eles expandirem o império. Então, sim, o Japão é um império, naquela época, e até hoje é, né? Ainda temos um imperador, mas naquela época ele é um império. Tanto é que o Japão, em 1905, ele enfrenta a Rússia pela Manchúria, invade a Manchúria, depois invade a Coreia. Em 1937 ele invade Nanquim, toma a China continental, tinha invadido a Taiwan, tinha invadido outras ilhas do Pacífico. O Japão precisava, para alimentar a indústria dele, precisava de recursos energéticos, que ele é muito pobre até hoje, é muito pobre em recursos energéticos, como carvão, matéria-prima, isso, para sustentar aquela indústria poderosa que é a indústria japonesa. Era necessário, então, muita matéria-prima, muita riqueza natural, sustentar também uma população gigantesca, um país pequeno. Só para você ter uma ideia, Letícia pergunta, Hong Kong era do Reino Unido? Sim. Nessa época, Hong Kong é do Reino Unido e o Japão invade e toma Hong Kong. Então, a ideia do Japão, como é que vai legitimar, né? Simplesmente invadir a terra dos outros para pegar esses recursos, pegar alimento. O Japão passava muita fome também, porque é uma população enorme, gigantesca. Só para você ter uma ideia, no Brasil tem 200 e poucos milhões. E é gigantesco o Brasil.
O Japão tem 140 milhões, é pequenininho, sabe? Então sempre foi um território pequeno, montanhoso, então você não tem como espalhar aquela população. Então o Japão sofria com isso e queria também pegar o excedente populacional e jogar para essas colônias, né? Transformar tudo num grande Japão. Esse era o sonho do Japão. Mas o que justificava essas invasões? Muitas das vezes extremamente violentas. A maior parte das vezes, aliás. O que justificava era que o Japão dizia que estava expulsando os bárbaros ocidentais. A gente deve lembrar que não só Hong Kong era do Reino Unido, mas a própria China continental tinha território invadido pela Rússia, pela Alemanha, pelos Estados Unidos também. O sul da Ásia era dominado pela França, a Indochina era dominada pela França, a Índia era dominada pela Inglaterra, a Malásia, a Indonésia pelos holandeses. Então o Japão diz, olha, a gente vai expulsar os espanhóis, os espanhóis já tinham sido expulsos pelos americanos. Então nós vamos expulsar os americanos, os ingleses, os holandeses, os franceses e devolver a liberdade para os asiáticos. Era essa a desculpa esfarrapada do Japão, né? Então, olha só, vocês já estão fazendo conectando as coisas, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Na Europa, nós temos, então, a ascensão do nazismo e do fascismo. Na América do Norte, os Estados Unidos estão isolados, adotam uma política isolacionista, ou seja, nós temos os nossos próprios problemas, os problemas da Europa devem ser resolvidos pelos europeus. E no Japão, nós temos no Extremo Oriente, na região do Pacífico, não só da Ásia, tá? Porque você deve lembrar que a América também e a Oceania são banhados pelo Pacífico, e toda essa região é alvo da expansão japonesa. Mas lá na Alemanha, que é o epicentro de tudo, né, nós temos, então, a defesa do Hitler de criar uma grande Alemanha, né? Ele defende, então, que para que a Alemanha cresça, se desenvolva, ela precisa se tornar forte, ela precisa, então, garantir um espaço vital, que é isso que ele defende no livro dele, Mein Kampf. O que é esse espaço vital? Você deve lembrar que, ao final da Primeira Guerra Mundial, pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha foi obrigada a perder território, né? Ela foi obrigada a perder parte do seu território para a formação da Polônia. A Prússia Oriental, que é um território alemão, ficava dividido do resto da Alemanha pelo corredor polonês. A Áustria não poderia ser anexada novamente à Alemanha, tinham que se manter como países separados. O Hitler era austríaco, mas os austríacos são germânicos também. A gente não deve voltar muito no tempo, mas a gente deve lembrar que a Alemanha foi fundada, né, por uma união de vários reinos germânicos e que a Áustria não tinha entrado, porque a Áustria já era um império, né, já tinha os Habsburgos dominando a região. Sim, a Agatha fala, o livro vendeu 1 milhão de cópias. Sim, ele foi um best-seller, chegou a vender no Brasil. A editora Globo chegou a publicá-lo, dizendo, conheça as ideias, olha só a propaganda, conheça as ideias de um grande líder. Em uma semana ele foi retirado, para você ver. Até hoje ele é proibido aqui no Brasil, né? Porque no Brasil existe uma lei específica dizendo que qualquer forma de divulgação do nazifascismo, ele fala sobre fascismo, mas entre o nazismo também, é proibida, né? Extremamente proibida. É crime, tá? Fazer apologia, coisa e tal. Vitor, uma parada. Então, até hoje é proibido, né? Publicar o Mein Kampf de maneira... Eu já li, né? Para você ver que não é difícil conseguir. Eu já li um livro físico, ainda por cima. Bom, isso aí, mas todo mundo, cara, todo mundo, a Agatha falaria, ele era dado em casamentos com presença, mas ele foi disseminado pela Alemanha toda, né? Porque ele falava que as pessoas queriam ouvir, ele se mostrou com uma esperança de trazer a glória perdida da Alemanha, de restaurar a economia, ele faz isso, né? As medidas que ele toma fazem com que a Alemanha volte a crescer. E a gente deve lembrar que a Alemanha foi proibida de ter indústria armamentícia, ele volta a ter indústria bélica, ele faz o alistamento. Teve uma parte da história que a França invade um território da Alemanha para explorar as riquezas naturais da Alemanha, né? Porque a Alemanha não tinha como pagar a dívida da indenização bilionária
Então, devia Inglaterra e França. Então, a Alemanha perde um território para a França. Então, o que o Hitler faz? Ele restaura a honra dos alemães, né? Ele promove emprego. Muitas das ideias dele que ele bota em prática, os americanos vão fazer também, o Mussolini faz. Fred pergunta assim, professor, é errado chamar o Hitler um gênio como governante? É muito perigoso, sabe? É isso que eu queria até chamar a atenção de vocês. Muitas das vezes, muita gente hoje em dia, né, vamos olhar o passado que não podemos mudar, com os olhares de hoje. Se você prestar atenção, tem muita gente que fica um pouco inclinada a pensar, cara, se a gente pegar o fascismo e tirar a questão racial, né, de arranjar briga com todo mundo, né, de antissemitismo, porra, de repente sobra até algo bom. Isso é muito perigoso, né? De certa maneira, eu não queria trazer isso para cá, para nossa conversa, mas se a gente parar para pensar hoje na política atual do Brasil, dos Estados Unidos, que estão muito próximos, tem um pouco disso. Se a gente tirar a questão do racismo, da superioridade racial, do antissemitismo, de repente sobra algo bom. O Hitler era um populista, né? Ele só falava o que as pessoas queriam ouvir. As medidas que ele tomou deram certo, sim, mas em grande parte deu certo por quê? Porque havia uma influência, um estímulo muito forte do governo. E vale lembrar que quando ele perseguiu os judeus, ele roubou muito da riqueza dos judeus, das empresas bem-sucedidas dos judeus. Ele garantiu, então, proteção aos trabalhadores, né? É uma coisa que ele aprendeu com Mussolini, a intervenção do Estado na economia, contrariando o liberalismo, que era dominante na época. O fascismo ele traz essa questão. Você intervém diretamente, né? Você manipula. O Hitler era muito preocupado com a classe trabalhadora. Ele sabia que se não tomar conta da classe trabalhadora, ela vai para o comunismo. Então, por exemplo, o Fusca, né? O Fusca é um símbolo do nazismo, do Hitler. Porque ele pensou, olha, ele chegou para o engenheiro da Porsche, falou, olha, eu quero um carro para a classe trabalhadora, tu faz carro para burguês, cara? O cara com medo falou, não, tudo bem. Aí ele faz o projeto ao Fusca. Se você olhar o Fusca, é o Porsche arredondadinho para a classe trabalhadora, né? Tanto é que o motor do Fusca fica até na parte traseira, que nem um Porsche. Ele pensou também, por exemplo, em criar uma região balneária para a classe trabalhadora. Sim, tanto que no começo, a Agatha fala, tanto que no começo o Partido Nazista tinha outro nome. Sim, falamos na aula passada. Aliás, o nome original do Partido Nazista é uma forma abreviada. Era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tá? Por isso que muita gente aqui da extrema-direita, né, quer tirar o corpo fora, não quer se ver associado às suas ideias ao fascismo, ao nazismo. O que os caras falam? Não, ó, o nazismo era de esquerda, olha só. Partido dos Trabalhadores, já associa o PT. Era de esquerda, socialista, na verdade, nacional-socialismo não tem nada a ver com o socialismo dos comunistas, dos russos, tá? É uma coincidência de palavras porque é uma coisa da própria língua alemã. Ela aglutina e cria uma palavra totalmente nova que os alemães adoram dizer que não tem tradução correta para outras línguas. Então, nacional-socialista não é sinônimo de socialismo ou de comunismo, tá? Então, o nacional-socialismo dos trabalhadores alemães tinha essa base. A base do nazismo não é a burguesia em si. A burguesia vai pegar o nazismo, vai utilizar o nazismo como uma forma de combater o comunismo, né? Evitar que o comunismo se espalhe pela Europa, e vai pagar muito caro por isso. Ele vai apoiar a burguesia, é claro, ele vai associar com a burguesia, ele vai se associar com a classe dos grandes proprietários rurais, mas, no fundo, como ele vem da classe trabalhadora, ele tem um certo desprezo pela burguesia. Mas isso não impede dele se unir, né, por uma coisa maior. A gente deve lembrar que o fascismo ele busca evitar a luta de classes. Ele busca quase que uma conciliação. Olha só, outra coisa perigosa. Você pensa, pô, seria legal, né, uma ideologia que conciliasse os ricos, os donos do capital, com os trabalhadores, né? Você pensa, puxa, que legal. Mas aí, na verdade, você sabe que, na verdade, os trabalhadores vão ser manipulados e a burguesia, os donos do capital, é que vão dar as cartas. É claro que o Hitler vai se ver, e outros nazistas, né? A outra cúpula, que não é ele sozinho,
o Fred perguntou se ele era um gênio. Não, ele não era um gênio. Ele era um populista com dom da oratória, né? Ele era carismático, ele tinha carisma, ele tinha o dom da oratória, que hoje, para a gente, pode parecer um cara muito ridículo até, né? Se você parar para ver os vídeos dele, o Charlie Chaplin sacaneando ele é sensacional. Charlie Chaplin, que era um símbolo, um gênio, sacaneou muito ele no Grande Ditador. Mas ele tinha outros caras por trás dele, o Goebbels, o Himmel, mas principalmente o Himmel e o Goebbels, que são os grandes pensadores por trás dele. E, claro, tinha outros intelectuais também. Tinham filósofos, pensadores, escritores, poetas por trás dele, que apoiam ele no começo. Tem um filósofo que é muito importante, cara. Um dos caras mais importantes do século XX, o Heidegger. O Heidegger vai se associar ao nazismo. E o Heidegger é tão importante que muita gente, às vezes, nem gosta do cara, né? E o cara é tão importante. O Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, que já tinha morrido há muito tempo, ele vai ser cooptado pelo nazismo. Isso é uma coisa muito sacana. Os caras vão pegar todas as ideias do Nietzsche e vão deturpar, né? Porque o Nietzsche ele fala de uma maneira muito cifrada, né? Um código. Então é difícil entender o Nietzsche. Não sei, eu acho que a professora de filosofia de vocês que não gosta do Nietzsche, que já me falaram, mas eu gosto muito do Friedrich Nietzsche. Ele só foi deturpado pelos nazistas, né? Tanto é que o Hitler, que nunca leu Nietzsche, forçou todos os soldados a andarem com Assim Falou Zaratustra, que era um livro do Friedrich Nietzsche. Então, gente, estou me alongando um pouco aqui, mas eu acho importante a gente manter isso em mente. Então, a ideia de expansão do território alemão, né, de criar uma grande Alemanha, que era o sonho desde a época da fundação da Alemanha, vai se concretizar. Ele expulsa os franceses de uma região, ele coloca, que era proibido pelo Tratado de Versalhes, ele coloca, então, tropas na fronteira com a França, meio que para provocar a França, e a França com medo, porque, assim, os franceses ganharam a primeira, mas, cara, eles estão com medo, os ingleses também estão com medo, eles não querem uma outra guerra, ninguém quer. Os franceses construíram uma chamada linha Maginot, que era uma linha com várias fortalezas, canhões apontados para a Alemanha, para evitar uma invasão da Alemanha na França. Então, os franceses estavam com muito medo, os ingleses também. Então, Lord Chamberlain, que era primeiro-ministro britânico na época, junto com o primeiro-ministro da França, vão até a Munique, junto com Mussolini, debater essa expansão alemã. E o Hitler, então, cobra criada, falou, não, olha, eu só estou pegando o que já era meu. Então, olha só, eu vou pegar a Tchecoslováquia, porque lá tem a região que tem muito alemão, a região dos Sudetos. Eu só vou pegar o que é meu, cara. Não estou pedindo nada, não. Depois eu paro. Aí os caras acreditaram. Chamberlain volta para a Inglaterra com um documento, ó. Herr Hitler, um gentleman, assinou aqui, ó, se comprometeu a parar. É só a gente deixar ele pegar o que já era deles. Lá na Inglaterra temos, então, o grande Winston Churchill. Se vocês puderem ver, tem no Amazon Prime. Tem um filme chamado A Hora Mais Escura, The Darkest Hour, que é sobre o Churchill se tornando primeiro-ministro. E o Churchill, desde o começo, o Churchill falou, esse Hitler e o Mussolini são horríveis, são monstros, não merecem nossa consideração. Ele já viu que era uma ameaça ao mundo. Olha, gente, Agatha, um plano dele era dominar o mundo? Não. Tá, calma. Por aí. A questão do Hitler era, ele faz uma aliança com a Itália, né, que é o eixo Roma-Berlim, e mais tarde ele faz uma associação com o Japão para evitar que o comunismo se espalhasse pelo mundo, né? A questão que o Japão ele estava se expandindo ali, você vê que a União Soviética é tão grande que o comunismo estava chegando na Ásia, o Partido Comunista Chinês estava crescendo, o nacionalismo coreano estava crescendo, impulsionado também pelos comunistas, então o Japão vê o comunismo como uma ameaça. É por isso que ele se uniu ao fascismo e ao nazismo. A princípio, o que a gente pode dizer, com base naquilo que aconteceu e dos planos deles, é que o nazismo queria acabar com o comunismo e queria estabelecer uma supremacia na Europa. A princípio, Hitler não queria guerra com a Inglaterra, perdão.
o Hitler não queria entrar em guerra com a Inglaterra. Ele faz essa aliança com a Inglaterra, com o Lord Chamberlain. O Churchill diz: olha, Chamberlain, você é um bundão. Você é um bunda mole. Você acreditou no Hitler. Ele vai passar a perna em geral. Aí o Vítor Manuel pergunta assim: ele fez aliança com a Áustria? É aí que tá, né? Ele faz o Anschluss. Ele é austríaco. Então, o partido nazista na Áustria, partido fascista na Áustria, faz um plebiscito. Pergunta à população se o povo austríaco quer fazer parte do Terceiro Reich. E vence. E aí o Hitler invade a Áustria. Invade a região dos Sudetos, né? da República Tcheca, da Tchecoslováquia. Toma essa região, então, e cria, então, já o Terceiro Reich ali, quando ele anexa a Áustria através do Anschluss. E os caras só estão vendo, né? Inglaterra e França estão assim, deixa o cara pegar o que ele quer. Aí a Agatha fala, no começo ele faz um plano com a União Soviética, de não fazer guerra. Sim, o pacto Ribbentrop-Molotov. Esse pacto pegou todo mundo de calça riada. Porque a Letícia pergunta, a França e a Inglaterra não eram inimigas? Não. Deve lembrar que a França e a Inglaterra se uniram, eram super amiguinhas, né? Beijinho no ombro uma da outra, durante a Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, eles foram nas guerras napoleônicas, né? Foram inimigas, mas quando, por exemplo, a Inglaterra e a França precisavam se unir por assuntos de negócio, eles se uniam, né? Devemos lembrar sempre, Letícia, que o inimigo do meu inimigo é meu melhor amigo, né? Então, a França e a Inglaterra vê assim, olha, a gente odeia o Hitler, a gente sabe que o Hitler não presta, mas a União Soviética também parecia ser um mal maior. A França e a Inglaterra, assim como a burguesia europeia, tolerava o Hitler, pensando assim, olha, meu irmão, o Hitler é ruim, mas a União Soviética é pior. Então, via ele como uma forma de enfrentar a União Soviética, tá? E então, só para a gente terminar aqui, a gente já está terminando nosso tempo, a Inglaterra e a França toleram o Hitler, mas pensam assim, ele vai enfrentar a União Soviética. Olha o plano da Inglaterra e da França. Olha só, se o Hitler, ele em algum momento, ele vai pegando tudo que ele quer, ele vai se esbarrar com a Polônia, que é o próximo passo. Mas se ele invade a Polônia, ele vai arranjar briga com a União Soviética. O negócio da Inglaterra e França era deixar que os dois brigassem entre si, se matassem, e caso um saísse vivo, ia ser tão fraco que a Inglaterra e França poderiam, então, dar cabo dele. Então, matar dois coelhos, deixando que esses coelhos raivosos se matassem. Tá? Só que aí o Hitler e o Stalin, sabendo, né, não são bobos nem nada, sabiam disso e fazem um acordo secreto, acordo Ribbentrop-Molotov, que é em homenagem aos dois diplomatas, já que Hitler e Stalin nunca se viram pessoalmente, né? Eles nunca se viram, nunca se falaram. Eles fazem esse acordo de não agressão. E então, quando é que começa a Segunda Guerra Mundial oficialmente na Europa? Lá na Ásia, parece que a Segunda Guerra Mundial já estava rolando. O Japão já estava invadindo todo mundo. Em 1937, ele já tinha bombardeado Nanquim, feito um massacre onde morreram mais de 100 mil pessoas nesse bombardeio. Uma invasão extremamente violenta do Japão. Agora, na Europa, é quando, em 1939, quando as forças unidas da União Soviética e da Alemanha nazista se unem para invadir a Polônia. Porque o Hitler pensava assim, se eu invadir a França de cara, a União Soviética vai aproveitar e vai me pegar por trás. A gente deve lembrar sempre que a Alemanha está no meio. Agora, se eu pegar a Polônia, eu vou me enfrentar à União Soviética. Então, eles fizeram esse acordo. As duas forças unidas invadem, tomam a Polônia e dividem a Polônia ao meio. E então cai a ficha da Inglaterra e da França que Hitler não vai parar. E realmente ele não para. Tá? Na semana que vem a gente vai falar sobre Blitzkrieg, tá, gente? Muito obrigado pela aula, pela companhia de vocês. Obrigado, Vitor, pelas suas palavras. Eu espero que na próxima a gente dê continuidade, a gente avance um pouco mais, tá? Eu não vai dar tempo, porque meu celular está longe daqui. Por favor, todo mundo que esteve na aula,